Olá, aqui é a Juliana dos Segredos que ninguém vai ouvir, ou não. E sim, eu estou de volta depois de quase 1 ano e meio de ausência. Eu estava observando o último vídeo que eu gravei, foi se haveria uma retrospectiva de 2023. E hoje já é fim de abril de 25. É muito tempo. É muito tempo. E é óbvio que muita coisa aconteceu nesse tempo. E o update que eu devo dar nesse período, dessa janela temporal, não cabe num único vídeo. É claro que não. Mas eu me sinto aqui um pouco tentada a voltar a falar sobre tudo que eu vivi, sobre tudo que eu venho passando. Nem que seja como um desabafo. Mas além de um desabafo, isso servir de auxílio, de conforto, de orientação para alguém, aí seria mais incrível ainda, mas não, esse não é o objetivo. Nunca foi. Eu já falei aqui sobre se existe médico, é ideal, sobre o preconceito contra a discriminação, contra a medicação. Eu já falei aqui em tantos âmbitos que chegou um momento que parecia só um diário. Então eu achei que era o momento de dar um tempo. E a verdade é que realmente eu não tinha ânimo. Quem acompanha um pouco ainda no Instagram, que eu sempre deixo aqui embaixo, deve ter já reparado que eu tenho 99,9% do que eu tenho repostado é repost. E são de outras pessoas falando sobre ansiedade, sobre depressão, sobre o preconceito contra quem não toma remédio, enfim, essas coisas todas. Então hoje eu tô aqui pra retomar. E vou fazer tentar fazer uma linha do tempo, ainda que pequena, não, porque 1 ano e meio é 1 ano e meio de qualquer jeito, né? Que nem aquela história do que pesa mais, 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo. Pois é. Mas eu quero ver se com o tempo eu começo a trazer os pormenores de cada um desses momentos. Porque quando no final de 2023 eu trago o questionamento se existia uma retrospectiva de um ano em que eu sentia que eu não tinha produzido nada, e eu não produzia nada, eu já estava num caminho que eu não sabia identificar, mas era um caminho bem perigoso. E, gente, sim, eu cheguei ao fundo. Eu vou usar essa expressão, né, tem palavras que a gente não pode usar, mas é isso que vocês estão pensando. Eu cheguei lá. E sair de lá não foi fácil. E eu não teria conseguido se não fosse medicação. Sim, medicação específica para isso. E não, eu não vou dar nomes aqui, tá? Mas médico, medicação, meu marido, que sempre é essencial, que esse homem vai rajato pro céu, porque é a paciência que ele tem comigo. E sim, eu estou morrendo de calor, porque é Rio de Janeiro e a gente está no outono, mas para não pegar som de fora, eu estou no quarto fechado. E ainda assim vocês estão ouvindo futebol do meu marido. Então, eu tô aqui para dizer que sim, eu vou voltar. Eu vou contar toda essa trajetória de 24 para cá, né, de fundo do poço, de ter pensamentos intrusivos, de tentar contra si própria,
E também, óbvio, dos motivos que me tiraram e que me trouxeram de volta e que me fazem estar aqui hoje, que me permitem estar aqui hoje. 2024 não foi um ano fácil. Foi um ano, claro que guardado as devidas proporções, mas de muitas perdas. O que não ajudou em nada o meu tratamento, porque boa parte do meu tratamento é aprender a lidar com a perda, coisa que eu ainda não consegui. Mas eu troquei de médico, por exemplo, eu troquei a psicóloga e percebi que tá me fazendo melhor. Então a gente vai voltar então um pouquinho ainda naquilo do tá te fazendo efeito, não tá, procura. Não se envergonhe de precisar de ajuda, de dizer, me ajuda pelo amor de Deus. Esse fundo de poço é um momento muito complicado, muito triste. E ao mesmo tempo me sinto à vontade para mostrar que é possível quando você tem apoio, quando você tem um trem passando, espero que vocês não estejam ouvindo. Mas quando você tem apoio, quando você tem assessoria mesmo, e quando eu falo assessoria, eu tô falando de médico, eu tô falando de psiquiatra, eu tô falando de psicólogo, eu tô falando de família. Porque, gente, só pra deixar claro, mais uma vez, não existe glamorização desse momento. Não tem do que se orgulhar. Mas também não tem do que se envergonhar. E eu vou falar mais sobre quando eu chegar lá. Mas como eu falei, nesse momento eu quero dar um resumo de 24. Então, 24 ele vai começar ali. Tipo, será que eu consegui alguma coisa? Será que eu evoluí em alguma coisa? E vai ser ladeira abaixo. Vai ser ladeira abaixo. Eu tive um problema com a equipe que me avalia mensalmente na questão do trabalho. E isso foi muito complicado. E é outra coisa que eu também quero compartilhar, compartilhar em detalhes, porque é mais fácil quando é o seu médico, quando é uma pessoa que te vê a cada 15 dias, que te vê a cada mês, que sabe do seu quadro. Agora, quando é uma pessoa que lida diariamente com um número gigante de pessoas e que infelizmente a gente sabe, só para deixar claro, eu sei que a gente vive infelizmente num país onde ainda existem pessoas que se usam desse artifício, a moto, mas que se usam desse artifício para tentar ser espertos, acharem, como diz o estado aqui no Rio, achar que o mal do malandro é achar que só o pai dele fez filho esperto. Então, quando eu entro nesse redemoinho que me empurra de volta para um lugar onde eu estava começando a sair e me faz obrigatoriamente estar num lugar onde eu não conseguia e que eu passava mal diariamente, não pelas pessoas de lá, muito pelo contrário, eu sempre tive muito suporte do meu local de trabalho. Graças a Deus, eu sempre tive muito suporte.
Mas, quando você fala da administração geral, existem pessoas e pessoas como em qualquer lugar. E foi ali que eles me empurraram de volta. Forçando uma barra que ainda não era o momento. Eu atendi, eu fui. E quando foi em maio, eu tava muito mal. Muito mal. E eu já tava descendo assim, sabe, quando você já... Aí o meu médico consegue me afastar de novo. Porque o médico não falou, ok, se eles acham que você tem que tentar, tenta. Vieram, como eu falei, uma sequência de perdas. E assim, sequência mesmo, porque foram... Dentro de um mês foram 3 ou 4 perdas. Pessoas jovens que se foram. E aí você se vê na... O que tá acontecendo? Pra onde eu tô indo? O que tá... E foi onde... Foi quando eu cheguei lá. Os pensamentos começam a vir. Eu não vou dizer pra vocês que eu... Não vou me atrever a... dizer, foi aqui, foi ali, foi assim, foi assim. Não, não foi. Quando eu percebi, já era quase tarde demais, porque eu já tinha tentado. Então, foi quando eu abri, por exemplo, pro meu médico, porque nem pro meu médico eu tinha contado. Ninguém sabia. Porque uma vez que você tá sozinho em casa, as coisas vêm. E ele entrou com uma medicação específica para que eu não tivesse mais esses pensamentos. Sim, esses pensamentos, eles também são falhas de comunicação neural. E existe remedicação para isso. E é por isso que eu sempre digo e repito, peça ajuda profissional. Não tenha vergonha. Não existe, gente, não existe isso de ter vergonha. Eu acho que isso é uma coisa que eu vou repetir sempre e sempre e sempre. Peça ajuda profissional. Ao mesmo tempo que não existe glamour nenhum em dizer eu sou neurodivergente, eu tenho depressão. Não tem glamour nenhum, é horrível, é péssimo. Mas também não existe vergonha. A expressão é essa. Não existe vergonha. Eu não vou mentir, eu perdi um pouco o traquejo aqui. Vou demorar um pouquinho para me readaptar. Não que tenha sido profissional algum dia, não é mesmo? Mas com a ajuda de médico, de remédio, de família, hoje eu tô aqui para contar essa segunda fase da história. E se tudo correr bem, a gente poder andar juntos e vocês assistirem junto com todo mundo o momento em que eu sair desse quadro, em que eu sair desse momento. E é isso. Eu tenho alguns pontos, alguns tópicos que eu quero tocar, que são bem graves. Graves assim, no sentido de... São graves, eles são importantes. Vamos colocar assim, né? Eles são importantes. Mas... como eu falei, não cabe tudo aqui. Ficaria um vídeo aqui de umas 3 horas. Começou, porque em janeiro de 24... Aí começou assim, assado, eu comecei a passar por isso e aquilo. Em abril, em junho, julho, em setembro. Mas eu posso dizer que eu dei alguns passos. Ao mesmo tempo que eu cheguei
nesse fundo, nesse auge do poço, eu também tive momentos de dar grandes saltos e conseguir sair do buraco. Ainda, se eu posso dizer que eu saí do poço? Não, ainda tô pagando aluguel pra Samara. Mas tem muita coisa que eu ainda não consigo fazer, por exemplo, coisas simples como ir à rua. Ir à rua. Chegar e ir ali e comprar um pão. Não, eu não consigo. Não sem ter taquicardia, não sem me sentir mal, não sem tremer inteira. E é isso que eu tô falando, não tem glamour nenhum nisso. Não tem glamour nenhum nisso. Mas ao mesmo tempo eu tenho suporte. Eu tenho consciência. Eu acho que o principal é isso, é você ter consciência de que você precisa de ajuda e de que tem como pedir ajuda. Então hoje eu tô aqui pra isso, pra dizer que eu quero voltar, eu tô voltando. A princípio eu tô voltando, gente. Por favor, como eu disse, eu tentar voltar. Né? Provavelmente vai ser assim sempre aos domingos. Vai ser sempre um passinho de cada vez, um assunto de cada vez. Até que a gente também não é tanta coisa assim, mas que a gente possa equiparar e se colocar ali naquele ponto em que, oba, chegamos no mesmo lugar, estamos no mesmo passo. E aí, cada momento eu posso narrar pra vocês. Porque tentar fazer pequenos compactos, tipo, vamos compactar aqui, vamos compactar ali, é um pouquinho mais difícil, né? Porque a gente tem que selecionar o principal. Mas hoje é mais esse anúncio de que eu tô voltando. Conto com vocês para espalhar. Se houver alguém que perceba, assistam os vídeos antigos. E se você perceber que precisa de ajuda, peça ajuda. Não tenha medo. Mande mensagem, seja aqui, seja no Instagram, que eu sempre deixo aqui embaixo. E vamos caminhar. Vamos nessa. Eu vou continuar contando a minha história pra vocês. Eu vou continuar compartilhando meus momentos com vocês. E se eu tenho certeza, eu vou sair desse quadro. E se eu posso, todo mundo pode. Ninguém faz nada sozinho, nada. Nem nascer a gente nasce sozinho. Então, vamos na mão, vamos na mão. Tá bom? Um grande beijo, até a próxima.